Senhoras e senhores, voltamos ao grande expediente da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viçosa. Está em discussão a proposição avulsa de cada vereador que aqui as apresentou. Não havendo quem queira discutir as proposições avulsas, elas estão em votação em bloco. Parlamentares favoráveis permaneçam como se encontram. Proposições avulsas aprovadas. Vamos para o expediente da discussão e também votação dos seguintes projetos de lei. Senhor vereador Lidson Lenner Ferreira. Emenda à Lei Orgânica Municipal número 001/2014, em primeiro turno de votação. Autores, vereadores Luiz Eduardo Figueiredo Salgado, Edelmino Ronivon da Silva, Alexandre Valente, Sávio José do Carmo Silva e Sérgio Norfino Pinto. Altera a redação do artigo 2 da Lei Orgânica do Município. Senhores, a emenda à lei orgânica está em discussão. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Emenda aprovada em primeiro turno. Próximo projeto de lei a ser discutido. Projeto de lei 053/2014, em primeira votação. De autoria dos vereadores Paulo Roberto Cabral, Sérgio Norfino Pinto, Edenilson José de Oliveira e Geraldo Deusdedite Cardoso. Estabelece a obrigatoriedade de fixar a relação dos membros das equipes de atendimento nas unidades de saúde pública e filantrópicas do município, que ofereçam atendimento de urgência e emergência, englobando o atendimento ambulatorial eletivo. Senhores vereadores, o projeto de lei está em discussão pelos senhores vereadores. Senhor presidente. Vereador Paulinho Brasília. Gostaria de fazer apenas um comentário. Eu peço aos colegas que aprovem o projeto, porque é importante que a gente saiba o nome dos profissionais que estão trabalhando nos estabelecimentos e também a sua função. Como é que é? Não, 053. 053. É isso mesmo? Está na ordem da pauta aqui. Então, ok. Então eu continuo. Então é importante que os colegas dê esse voto para que possamos, nós da população, sabermos, então, quais os profissionais que estão trabalhando nos estabelecimentos naquele momento. Agradeço aqui já em público a Comissão de Saúde que nos ajudou nessa redação, doutor Sérgio. Mas estava na minha parte, o presidente está lá. Senhores, o projeto de lei está em... Já vai colocar em votação? Sim, senhor, você quer discutir, vereador? Só complementar, pois não, pode ser? Fique com o uso da palavra, por gentileza. Essa regulamentação que está sendo proposta é uma regulamentação já antiga, e isso ocorre em vários outros municípios. Eu trouxe até um parecer do CFM de 2008, que diz o seguinte: o gestor público possui as prerrogativas de disponibilizar medidas legais consideradas necessárias para que os serviços oferecidos à população sejam alcançados. A divulgação dos nomes dos funcionários de um serviço de saúde, inclusive dos médicos, desde que respeitados seus direitos e deveres, do nosso ponto de vista, não se constitui em agravo ético e pode contribuir para melhorar o atendimento aos usuários. Eu estou fazendo questão de trazer esse parecer, porque isso é algo que pode ser questionado, tanto do ponto de vista do profissional médico, quanto dos outros profissionais que fazem parte da equipe. Alargando nosso entendimento, alcança o princípio da impessoalidade, concedendo aos mesmos o direito de saber quem lhes presta atendimento, ou seja, quem age na qualidade de executor da vontade estatal.
Do mesmo modo, permite que a população saiba quem são e quantos são os funcionários disponíveis na instituição para a prestação de serviços. Ademais, entendo que não se constitui infração aos preceitos éticos da medicina, uma vez que não encontramos nenhuma norma estabelecida pelos conselhos de medicina que estabeleça agravo ético configurando-se como medida administrativa. No nosso entendimento, a divulgação da escala de plantão médico pelas instituições médico-hospitalares não se constitui infração aos preceitos éticos, desde que divulgados todos os nomes dos funcionários de serviço naquele estabelecimento, devendo ser observado que a especialidade do médico só pode ser divulgada se este tiver título de especialista registrado no Conselho Regional de Medicina. Então, é um direito da população conhecer a equipe que está prestando atendimento, e esses profissionais que divulgam a especialidade, então eles têm, não só médico, mas quanto outros, eles têm que ter o registro no respectivo conselho de especialidade. Então, o conhecimento do público a respeito do que está sendo oferecido de serviços e quem está oferecendo os serviços e de que maneira é um direito de todos. Esse é o principal desse projeto e peço aprovação. Senhores vereadores e senhora vereadora, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Senhor secretário da mesa, próximo projeto para a discussão e votação. Projeto de lei 019/2014, em primeira votação por maioria absoluta, de autoria do prefeito municipal. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2015 e da outras providências. O projeto de lei está em discussão, senhores vereadores. Não havendo quem queira discutir. Ele levantou a mão. Vereador Geraldão, por gentileza, para a discussão do projeto de elaboração da LDO. Pena, acho só eu querer discutir a LDO, que é uma das principais leis que a gente vota nessa casa, e poucas manifestações em relação a isso, mas não posso me omitir, senhor presidente. Trago aqui, senhor presidente, e aí eu acho que vem essa tribuna nesse momento, e até refaço a minha fala, acredito que os colegas que não estão dando tanta importância nesse momento vão se apegar no segundo momento à questão da LOA, estou refazendo a minha fala aqui, mas eu vou começar a falar desde agora. Uma parte, rapidinho, desculpa. Não só o seguinte, como na próxima sessão estão vindo emendas que têm a ver com esse projeto, eu acho que a discussão na segunda votação, elas vão estar no contexto dessas duas emendas. Daí eu particularmente, estou me abstendo de discutir nesse momento exatamente por isso, por causa das emendas que se apresentarão no outro momento. Como eu venho falar de emendas, doutor Sérgio Norfino, aí eu vou trabalhar nesse momento aqui a discussão, mas entendi a colocação. Vem falar, na verdade, de emendas ao PPA no ano passado, e, no caso, eu venho falar das minhas, mas o discurso aqui é em nome de todas as emendas dos colegas. No meu caso, essa Câmara aprovou uma emenda no PPA que possibilitaria investimentos de 48, 60, 72 e 84 mil, assim, sequentemente, nos próximos 4 anos, lá no Parque do Cristo. O vereador Paulinho Brasília, que trouxe uma iniciativa muito interessante para a cidade, através do projeto Lei Desenvolver. No momento do PPA do ano passado, eu fiz uma emenda ao PPA, sugerindo que Viçosa passasse a ter um projeto de livre literatura nas comunidades. Para um primeiro ano, seria um investimento de 40 mil, depois de 60 mil e apenas manutenção. A gente tem um tempo e já se passam ali quase que 3 minutos da minha fala. No total, tem aqui
12 emendas de minha autoria. E essas emendas ficaram evasivas no processo. E essa que é a atenção que eu gostaria de chamar dos colegas. Até que ponto a gente emenda, a gente aprova, e a gente não tem um PPA, não tem uma LDO, não tem uma LOA, e aí não estou me referindo ao governo Celito, estou me referindo a todos os governos de Viçosa, com respeito a todos os governantes de Viçosa, nunca seguem. E a minha fala já teve manifestação contrárias em outros momentos, mas eu venho aqui manifestar a intenção de algumas mudanças na lei orgânica do nosso município, após viagem a Brasília, após um aprofundamento na questão, que seria do... Vejo o vereador Sávio sempre lutando pela questão participativa, até uma emenda no valor de 800 mil para o orçamento participativo, eu propus no ano passado. Mas nós temos que dar um basta nisso, sendo, inclusive, colaboradores do Poder Executivo, para que as peças não fiquem no papel. E aí a gente tem forma. O vereador Marcos Nunes, na última discussão, e não me deu a parte, porque o tempo esgotou, é só a brincadeira de não me deu a parte, falava que, não, nós temos que fazer lei sim, e aí, não com essas palavras, e aí o Executivo que se vire lá para colocar as leis em práticas. Se tivéssemos um orçamento impositivo, a gente colocaria leis em práticas. A gente faria políticas públicas de continuidade orçamentária. E aí, nesse momento aqui, colegas, eu venho manifestar e sugerir aos colegas que estudem um pouco mais dessa possível ferramenta, e quando eu falo possível é porque foi adotada pelo governo federal no último ano, de orçamento impositivo. Do que nós emendarmos nesse orçamento, virá lei a ser cumprida. Vereador João Josino, vereador Helder Evangelista, sempre preocupado com a questão dos tapas-buracos, das obras da nossa cidade. Imagina se tivesse, para a sua disposição, uma emenda parlamentar no valor de 150 mil, de 300 mil, a gente tem que chegar a esse número. Como não haveria agilidade no sistema público? Então, o momento aqui que eu venho discutir, tecnicamente, é isso, estudarmos profundamente a possibilidade de Viçosa passar a ter um orçamento impositivo, onde nós, vereadores, a modelo do que vem sendo no Congresso, nós, vereadores, emendaríamos esse orçamento e o que emendássemos seriam, de fato, lei e não virariam decretos, porque dessas emendas 12 que eu tenho aqui, infelizmente, uma boa parte delas já não tem como ser cumpridas, porque o orçamento foi transferido para outro lugar. Então, é a colocação, e quase que repetindo aquela fala, vamos emendando, discutindo as emendas, e depois, e reforço, não pelo governo Celito, não, por nenhum governo isso é cumprido, e a gente aí, à mercê das reclamações da população, à mercê de ver uma porta todos os dias instalada no meio da rua, tendo essa possibilidade legal, legítima, adotada no governo federal. Não sei, o vereador Marcos Nunes está falando que eu extravasei o tempo, eu vou pedir licença, mas o momento foi mais desse, de colocar aqui a questão do orçamento impositivo, a gente poder estudar essa questão melhor. Senhores vereadores, o projeto de lei está em votação. Parlamentares favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado. Senhor secretário, próximo projeto de lei? É o projeto 051/2014, que está em segunda votação, que a votação é por maioria absoluta. De autoria do senhor prefeito municipal, abre crédito especial ao orçamento vigente, aquisição de mobiliário escolar. Senhores vereadores, o projeto de lei está em votação. Em discussão, desculpem. Projeto de lei em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado. Excelência, dispensa da terceira votação, por gentileza.
Vereador doutor Alexandre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, pede a dispensa. Em discussão. Em votação. Dispensa da terceira votação, aprovado pela maioria do plenário. O projeto de lei segue para as devidas correções e, após, para a sanção do seu prefeito municipal. Agora é o ato 13. Bom, na sequência, o ato de número 13 da nossa pauta, votação do recebimento da denúncia de ato de infração político-administrativa contra o prefeito municipal. A votação é por maioria qualificada. Primeiramente, solicito, em cumprimento ao dispositivo do Regimento Interno, artigo 352, parágrafo 3º, que seja feita a leitura do parecer da comissão eleita por essa casa para emissão do parecer. Foi lida no início, os vereadores estão cientes da leitura. Senhores vereadores, vamos então à discussão, os vereadores se inscrevam, cada um terá 5 minutos para a discussão, logo depois de todos discutirem, os que queiram discutir, nós vamos à votação. Votação aberta e votação em que adotaremos a chamada nominal. A parte, senhor presidente. Senhor presidente, eu posso estar enganado, mas no primeiro expediente, na palavra livre, a maioria de nós dissertou sobre o tema. Seria necessário de novo? Nós temos que abrir a discussão, pois há uma votação. Aqueles que já se sentiram satisfeitos com essa questão poderão não discutir. E os que não se manifestaram ou não também poderão ter essa questão colocada. Portanto, o primeiro inscrito para a discussão. Vereador Sávio. Primeiro inscrito para a discussão, vereador João Josino, segundo. Vereador Helder Evangelista, o terceiro. Vereador Xandim, o quarto. Posso? Obrigado. Bem, senhoras e senhores, mais uma vez, boa noite. Senhor presidente, alguns pontos. Primeiro, essa casa nunca se furtou a ir a fundo a qualquer assunto aqui colocado. Isso foi discurso proferido por todos os senhores vereadores, pela senhora vereadora. Essa casa ganhou notoriedade por essa postura de ir a fundo em todos os pontos aqui levantados. Segundo, CPI dos medicamentos. O senhor prefeito municipal, ele assinou um contrato de compra antes do parecer da controladoria, e esse contrato falava que era por um processo de adesão de ata de uma empresa chamada Acácia Medicamentos de Varginha. A legislação é clara. Para você aderir a uma ata, você tem que fazer uma pesquisa de mercado que te prove a vantagem de aderir a uma ata B, C ou D. Isso não foi feito pela Prefeitura Municipal de Viçosa, e o senhor prefeito assinou esse contrato para aderir à ata de Varginha. O dono dessa empresa, Acácia Medicamentos, foi preso pela Polícia Federal, lá em Três Corações, acusado de fraude em superfaturamento de medicamentos. Foi preso e hoje responde a processo. Eu pergunto a todos os senhores e a senhora, nós precisamos investigar o papel do prefeito nisso? Segundo, rodoviária. Quando chegou a essa casa um processo de concessão do terminal rodoviário, no dia que chegou,
eu assinei, junto com o vereador Idelmino, vereador Marcos Nunes, vereador Edenilson e vereador Geraldinho, um pedido à Prefeitura Municipal de prestação de contas do terminal rodoviário, no dia que chegou. Depois disso, nós assinamos mais 3 pedidos com o mesmo conteúdo e 7 meses depois, o Executivo nomeou uma comissão de sindicância para saber o que acontecia na rodoviária. A CPI da rodoviária aconteceu e o dinheiro recolhido no terminal rodoviário, grande parte dele, não entrava em nenhuma conta pública. É preciso averiguar isso mais a fundo? Caso Sarzan. No caso Sarzan, usina de tratamento de lixo. Sabe de onde saiu o pedido? Do almoxerifado da Prefeitura Municipal de Viçosa. Cabia ao SAAI ou, no máximo, ao Departamento de Meio Ambiente. Saiu do almoxerifado. 3 empresas, no mínimo, tinham que participar da licitação. 2 se inscreveram, uma foi desqualificada, uma empresa concorreu a uma licitação. Quem ia ganhar? Nós precisamos averiguar isso? Eu acredito que sim. Por nenhum motivo outro que não sejam esses, fatos concretos. Alguém aqui questiona que esses que eu coloquei são fatos concretos, com participação direta ou indireta do senhor prefeito municipal? E aí, senhoras e senhores, o decreto 201 ele é claro, no seu artigo 4º, são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Inciso 7º. Praticar contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Se essa Câmara Municipal pede uma prestação de contas e o prefeito, 7 meses depois, procura saber o que aconteceu, isso não é omissão? Eu peço ao senhor, à senhora e aos senhores, para a gente colocar a mão na consciência. Todos aqui são qualificados o suficiente para proferir o seu voto. Não tem razão razoável, no meu ponto de vista, para se interromper uma ampla investigação, com todos os lados envolvidos, a partir de denúncias tão concretas e de postura louvável dessa Câmara de fazer tudo até o seu final. Aqui a gente não faz coisa pela metade. Não façamos agora. Obrigado e boa noite. Próximo vereador, João de Josino. Primeiramente, cumprimentar o presidente Luiz Eduardo, Lídio Solene, Marilange, meus colegas vereadores e por presente. Eu vou fazer uns comentários aqui, gente. Um dos processos que eu participei, a CPI da rodoviária. Na CPI da rodoviária, nós éramos 5. Paulo em Brasília, professor Idelmino, Marco Nunes, João de Josino, Marilange. 3 é mais do que 2, não é? 3 é mais do que 2. Eu pedi, junto com o nosso assessor jurídico, doutor Ranolfo, que nós ouvisse a comissão da prefeitura, que ouvir os envolvidos que não veio depor nessa casa. Nessa votação, nós perdemos. O Sábio falou que não precisa, eu concordo com você, Sábio, de às vezes não convocar o prefeito também para ser ouvido. Mas quando o seu filho comete um erro, ele não tem pai, não? Então fica aqui o meu questionamento. Celito foi denunciado, ou acho que até processado, por ter acabado com lixo na Rua dos Estudantes, aqui debaixo do balaustre, que ali era puro rato, quase tamanho do leitão, que eu cansei de fazer limpeza ali, dando só prejuízo para o município. Celito calçou
e levou processo. E se ele não tivesse calçado, será que ele ia levar processo também? Né? Então, fica aqui o minha justificativa. A hora que o presidente chamar para mim votar, eu vou declarar meu voto. Boa noite a todos. Senhoras e senhores, por gentileza, permaneçam como estão, senhoras e senhores. Eu tenho apelado exaustivamente para essas questões. Eu já me manifestei com relação a qualquer falta de respeito com qualquer vereador que esteja aqui manifestando o seu voto e vou cumprir a determinação. Vereador Éder Evangelista. Boa noite, senhor presidente, em nome do qual cumprimento a todos da mesa, meus nobres colegas, ao público presente e aos que nos assistem e nos ouvem. Eu acho, senhor presidente, que o vereador, quando usar essa tribuna, ele deveria falar por si e não pelos outros. Porque o vereador sobe aqui em cima, ele já julga que, já coloca os outros como irresponsáveis se não fizer isso, não fizer aquilo, ou ele está até omitindo pela postura dele. O voto é livre, o voto é aberto, cada um tem a sua postura, cada um tem a sua consciência na hora de votar. Eu tenho um defeito muito grave, que eu não aceito que ninguém me mande. Não aceito que ninguém me mande. Então não adianta mandar recado com A, com B, me ligar, mandar mensagem no meu telefone, que eu não aceito. Não aceito pressão na rua. Não aceito pressão na rua de ninguém. Tá? Eu voto com a minha consciência. Tá certo? O voto ele é livre, ele é aberto, todos vão ouvir cada vereador declarando o seu voto. Tá? Fui questionado ali fora, vou fazer um questionamento, a Viçosa me desculpa, mas que o questionamento ali foi sobre esse. Eu tinha que respeitar o que eu disse na Viçosa quando eu estive na reunião. Respeito? A pergunta que me fizeram, o que eu achava da situação da cidade, que nós achávamos, foi essa a pergunta, senhor, meu nobre colega Idelmino? Eu disse que realmente a cidade estava um caos. Mas isso é motivo de cassação? Não. Então não justifica o que eu disse na Viçosa com o julgamento aqui. É isso que eu quero dizer. Tá? Várias cidades estão em situação difícil, nós tivemos corte no fundo de participação dos municípios. Tá? Me parece que Teixeiras, não tenho certeza, parece que fechou até o hospital, onde a demanda é maior para Viçosa, onde o prefeito vai até pagar por isso. Ok? É isso que eu tinha que dizer, tá? Na hora do meu voto eu vou saber declarar, mas eu peço, por favor, não venham mandar eu fazer nada não. Eu faço aquilo que minha consciência manda e aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu acho que é legal. Agora, vim com esse papo aqui de que nós iremos perder votos se votar contra a cassação. Será que os 387 votos que eu tive, que foram poucos, foi o último colocado, será que todos eles estão a favor que eu vote a cassação do prefeito? Muito obrigado e boa noite. Senhor vereador, doutor Xandinho, para o uso da tribuna. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que nos ouvem e nos assistem. Pois então, senhores, estamos passando por um momento crítico em nossa cidade, um momento crítico em nossa Câmara, onde, na terça-feira passada, houve falta de respeito com o vereador Idelmino, que aqui falava, com a vereadora Marilange. Vereadores já foram ameaçados, vereadores hoje, notícias que tenho, que receberam todo e qualquer tipo de pressão para que votasse a favor ou contra esse projeto, esse pedido de cassação. No entanto, alega-se que se porventura votarmos favorável ao projeto de impeachment, teremos na prefeitura o vice-prefeito irá assumir
Será que todos sabem? Será que todos que nos ouvem sabem que quem assumirá é o vice-prefeito? Cadê o vice-prefeito? Cadê o discurso do vice-prefeito que eu vou trabalhar, eu faço, eu aconteço? Cadê o discurso do vice-prefeito que disse que não trabalha na prefeitura porque o prefeito Saurito não permite que ele adentre a prefeitura? Balela! Balela, balela, balela. Se ele quisesse trabalhar, nós nunca nos furtamos. Nenhum dos vereadores nunca furtou a ouvir qualquer um que quisesse falar o que quiser aqui nesse plenário. Ele nunca nos procurou. Hoje também ouvi dizer de candidatos a deputado estadual, candidato a deputado federal, tá? Que ameaçou, tá? Que disse que tem que votar favorável ao impeachment, que diz que tem que votar contra o impeachment. Saibam os senhores que já está sendo articulada a presidência da Câmara. Será no final do ano. Né? Nós temos, óbvio que tem N pessoas aqui dentro que entendem que deve ser fulano, beltrano, cicrano. No entanto, essa discussão não fica só entre nós que somos vereadores. Discussão esta que passa-se de nossos munícipes. Chega-se a secretários, chega-se a deputados estaduais e federais que querem mandar aqui dentro. No intuito de ameaçar vereador. Quem me garante que essas cartas que foram feitas aí, se dizem que foram... Eu não duvido que tenha sido pessoas do mesmo lado, de uma mesma situação, que esteja distribuindo essas cartas no intuito de pressionar. Ou os senhores ajam dessa ou daquela forma, ou nós faremos isto ou aquilo. No entanto, nós estamos em um debate em um ambiente democrático. Imprescinde no processo dialético para a produção de ideias e de conclusões a serem tomadas. Processo dialético é aquele que ouve todas as partes envolvidas e todas as ideias a respeito do assunto. Fiquei sabendo hoje que nas CPIs, pessoas que estavam envolvidas, os membros, eles não puderam chamar todos que gostariam de chamar nessa casa para que fosse ouvido. Até que ponto isso é verdade, não sei. Não sei porque eu não estava lá. Assim sendo, em um primeiro momento, como membro da comissão que analisou a denúncia contra o prefeito municipal, por infração político-administrativa, convenci-me da aceitabilidade da mesma. Contudo, não posso olvidar-me da minha formação acadêmica, que me ensinou a tomar decisões corretas, balizadas em princípios do direito. Após o debate dialético, essa mesma formação acadêmica em direito ensinou-me também a respeito dos aspectos técnicos que deve conter a denúncia, seja no âmbito do processo penal, seja no âmbito do processo político-administrativo. Violar princípios basilares do direito para recebimento da denúncia é violar a Constituição Federal e negar a vigência do Estado Democrático de Direito. A nossa Constituição Federal vem sendo mutilada e violada por todos os poderes da República. Contudo, senhores, não podemos nos curvar a esse modismo de inconstitucionalidade sob o apego à pressão popular. A população precisa compreender que, acima de todas as questões imediatas que se impõem como desafio ao poder público, esta está a impreciosa necessidade de manutenção das instituições democráticas do Estado de Direito. Sem o devido respeito às instituições democráticas do Estado de Direito, nenhum discurso de combate à corrupção tem legitimidade. Faço questão de frisar. Até para se combater a corrupção é preciso obedecer ao devido processo legal, à ampla defesa. Por estas razões, meus nobres pares, aqui, após o amplo debate que estabeleceu esta noite, após ouvir vários argumentos, ouvir balelas e balelas pelas ruas, ontem, ao sair da Câmara, convenci que a denúncia apresentada não oferece as garantias mínimas para o exercício da ampla defesa e contraditório. Eu fiz questão... Só me dá mais um minuto, presidente? Só para concluir. Ontem, eu
cheguei em casa, eu peguei um site chamado Dizendo Direito, que tem enunciados do STJ e do STF. E fiz questão de ler com respeito às CPIs. Tá? Convenci-me que a denúncia apresentada não oferece as garantias mínimas para o exercício da ampla defesa contraditória. Convenci-me também, com base no documento da denúncia, é impossível se prosseguir no devido processo legal. Portanto, peço a devida vênia aos meus colegas de comissão e, neste momento, estou me retratando quanto ao meu parecer. Repito que somente estou divergindo porque, após ouvir o debate e ouvir outros argumentos, convenci-me do contrário. Naquele primeiro momento, quando emiti o parecer, em conjunto com o Sávio e o Sérgio Norfino, dissera-me, eu disse que queria que encaminhasse os dois ao IBAM, Instituto Brasileiro de Municípios, e que fosse encaminhado aos dois ao escritório de Belo Horizonte. Era os 3 votos. Eu não fui coagido a votar em um ou em outro, não. A manter um voto, não. No entanto, segundo o senhor Sérgio Norfino e Sávio, eles, em outros pareceres, eles não foram tão bons como deveriam ser. Né? Naquele primeiro momento, quando estou convencido de que a denúncia, com base nos meus próprios conhecimentos jurídicos, essa denúncia é inepta. Ela não preenche os requisitos materiais para que ela prossiga. Solicito ao senhor que escreveu a denúncia, como que é o nome do senhor? O senhor que fez com o dedo, agora? E o senhor... Não, é só o seu nome que eu queria lembrar, com o nome dos outros eu lembro. Júlio César, senhor Ítalo Stefan, senhor Gerson Aires. Converse com a assessoria jurídica de vocês. E faça outro parecer. E faça outro pedido. Entendeu? Porque, infelizmente, neste eu não estou convencido. Desculpe ter passado o tempo e o meu voto é contra. Boa noite. Senhoras e senhores, por gentileza, eu vou conclamar a ordem nessa casa. Próximo vereador inscrito, vereador Paulinho Brasília. Eu devo estar morando num lugar diferente, porque eu não recebi pressão nenhuma, ninguém me ligou, e eu tenho a seguinte definição: quem gosta de pressão é pneu. Eu não sou pneu, então não aceito pressão. Ninguém me ligou, sério, ninguém falou nada, ninguém me procurou para falar vota isso, vota aquilo. E aí, Geraldão, você hoje, no bom sentido da palavra, você está mais falante do que nunca. Lá em cima, você, no nosso momento ali mais íntimo com os colegas, você dissertou com meio quilo, falou, né? Senti que você está um pouco exaltado, mas no bom sentido da palavra, no bom sentido da palavra. E aí você cobrou aqui, quando, acho que quem estava aqui falando, Edenilson. Então você perguntou para o Edenilson se deram o direito ao prefeito falar, certo? E aí Sávio fez a intervenção correta. O que eu penso? O que eu penso? Eu penso o seguinte: se temos uma situação em que a prefeitura tem que se defender, e este é o momento para ela se defender, com todos os direitos, com tudo que ela vai ter na sequência, então vamos dar o direito dela se defender. Vamos dar o direito da prefeitura se defender. Certo? E eu penso que nós aqui estamos representando milhares de votos. Milhares de pessoas nos assistem agora, nesse momento não, porque está no horário eleitoral e está gravado. O que nós estamos falando aqui só vai passar no sábado agora. Mas, enfim. Depois da propaganda. Pois não, desculpa. Então, depois da propaganda. Então, milhares de pessoas estão ávidas e ansiosas para saber o que vai acontecer aqui hoje. Então, gente, se acontecer
de ser aprovado a abertura para a cassação do prefeito, ou não, a responsabilidade, sim, é desta casa. Vou discordar do professor Xandinho, quando ele fala que nós aqui estamos tentando falar... Oi? Doutor Xandinho. Que nós aqui estamos tentando colocar a palavra na boca de vereador. Não. Até porque, durante as campanhas, cada um fez sua campanha sozinho. E cada um falou aquilo que achou conveniente para que merecêssemos estar aqui hoje, assumindo esta responsabilidade que é muito grande. Eu tenho absoluta certeza que a maioria de vocês que estão aí, que estão em casa, que estão no rádio nos ouvindo agora, não gostariam de estar aqui. Porque, segundo colegas, eles sofreram pressões. Eu não sofri nenhuma, juro. Trabalhei normal, tranquilo, durmo bem, tranquilo. A decisão que vou tomar aqui hoje é uma decisão já formada, é uma decisão já consolidada, e é uma decisão que eu estou tomando, e eu tenho certeza que os 426 votos que eu tive na eleição também concordariam comigo. Também concordariam comigo. E eu continuarei andando de cabeça erguida nas ruas de nossa cidade, depois da decisão que eu for tomar daqui a pouco aqui. Eu vou tomar uma decisão, mas uma decisão pensada. Pensada. Como eu disse agora há pouco, tem muita coisa boa acontecendo na cidade. Não está acontecendo só bobagem. Tem muita coisa boa acontecendo. Tem muitos departamentos da prefeitura que funcionam. Mas o fato de tudo aquilo que Sávio falou aqui hoje ter acontecido, nos deixa de pé atrás, desconfiados. Vocês não viram na semana retrasada o projeto do consórcio que aqui apareceu? Excelente consórcio, funciona em Ponte Nova. Prefeito Guto Malta do PT. E não é o meu partido PT, meu partido é PPS. Mas eu tenho que respeitar. O projeto funciona, mas o fato de tudo isso estar acontecendo na nossa cidade nos deixa desconfiados. Aí nós temos que sentar, analisar. Inclusive saiu no jornal Folha da Mata, Pelminho, eu quero aqui fazer um certo conserto, que nós aprovamos o projeto. Não, ele foi tirado de pauta. Ele foi tirado de pauta sobre Estado, para poder ter uma análise melhor. É interessante esse projeto do consórcio. Provavelmente, senhor presidente, eu vou aprovar esse projeto do consórcio, sim, porque é interessante. Mas em relação ao que eu vou votar aqui hoje, é algo que nós precisamos dar esse voto pensado, e não forçado e ameaçado, como alguns aqui estão falando. Eu não fui, sinceramente não fui, porque se fosse, eu daria nomes, que ninguém ameaça ninguém. Senhor vereador Sérgio Nofino, para o uso da palavra. Boa noite a todos, mais uma vez. Aqui na Câmara, como em qualquer legislativo, nós sempre trabalhamos e a maneira de deliberar é através de discussão e de votação. Assim foi nos trabalhos das CPIs que aqui transcorreram. Houve um processo árduo de levantamento de provas, chamamento de testemunhas, e no evoluir do processo, de acordo com o trâmite legislativo que preceitua o regimento interno dessa casa, todos tiveram oportunidade de ser ouvidos, principalmente os componentes da comissão, relatórios foram formalizados e foram colocados em votação. Dessa forma, não admito de forma alguma que alguém, muito menos colega vereador, que faz parte do Legislativo, coloque em dúvida a legitimidade desse processo. Porque o que nós sempre vimos falando aqui, e reiteradamente falando, afirmando reiteradamente, é que nós trabalhamos e sempre estaremos trabalhando de acordo com o regimento interno dessa casa. Então, aquele que vir aqui nessa tribuna falar contra a legitimidade desse processo está depondo
contra essa casa. Isso não aceito de forma alguma, principalmente também porque participamos como membros ativos de CPIs, tal qual a CPI dos medicamentos. Da mesma forma, na discussão dos encaminhamentos da denúncia que foi apresentada, uma justificativa para a constituição da comissão especial que foi formada, exatamente o respeito ao que preconiza o nosso regimento interno. Evidentemente, como vereadores que somos, como legisladores que somos, cada um, para justificar o seu posicionamento, virá à tribuna e vai se colocar. O que vai ser dito e o que vai ser colocado vai ser julgado agora e posteriormente. Vai ser julgado pelos nossos pares e pela comunidade. Não vou me ater aos detalhes de esse ou aquele interesse, dessa ou daquela participação, se houveram ameaças ou não, porque a mim de fato não interessa. Estou sendo coerente com o meu posicionamento e com o raciocínio perante ao que foi colocado durante todo o trâmite legal nessa casa. O que foi definido na outra reunião é que se constituiria uma comissão especial para se definir, através de parecer, o aceite ou não da denúncia que foi encaminhada. E, mais uma vez, em cima do que foi decidido, a comissão, juntamente com a assessoria da casa, que se julgou competente para nos assessorar, porque, caso contrário, se tivesse manifesto posição em contrário, nós buscaríamos outras alternativas, quanto parecer para o IBAN, parecer jurídico outro. Então, nós, quanto comissão, trabalhamos de acordo com a assessoria dessa casa, que, ao redigir o relatório, baseados nas discussões, emitiu o parecer que foi discutido, votado e aprovado. Cada um tem o direito de voltar atrás ou não, mas foi-se discutido, foi-se votado, foi-se aprovado. Com relação ao IBAN, na discussão que se houve, o parecer de outro jurídico, outro consenso que se colocou na discussão era que, no transcorrer do processo, se eventualmente ocorresse, essas alternativas poderiam ser buscadas. Com relação ao que foi definido, a base do relatório foi em cima do artigo 5º do Decreto-Lei 201. Foi feita a denúncia, o que é que preceitua? O processo de cassação, ele tem que seguir um rito estabelecido. Feita a denúncia por um eleitor legitimado, a exposição dos fatos foi feita claramente e a indicação das provas também foi feita claramente. Então, dentro do que preceitua o processo legislativo e o que está no artigo 5º do Decreto-Lei 201, que é o que rege essa matéria, o relatório e as conclusões do relatório, elas são legítimas. Evidentemente que o posicionamento, cada um vai expor o seu voto, o voto é aberto, vai ficar claro para todos isso aí. O posicionamento vai ser em cima do mérito, aceita-se ou não a denúncia. Não vou me ater, já encerro, senhor presidente, às discussões com relação às CPIs, às provas que foram apresentadas, porque, no meu entendimento, é mérito de discussão no transcorrer do processo, a oportunidade do contraditório, é o momento daqueles que foram citados dentro do processo se apresentarem para poder se defenderem. Ao final, a absolvição ou condenação com relação à cassação, ela de fato vai ocorrer. Nós negarmos esse trâmite, o aceite da denúncia e o desencadear do processo de discussão, nós estaremos negando de fato à comunidade, à comunidade a oportunidade de se avaliar e verificar a veracidade dos fatos. Isso ocorrendo, daqui para sempre, daqui para frente, quanto no passado, nós estaremos sempre e constantemente em dúvida. No meu entendimento, não deveria ser do interesse da atual administração que a dúvida prevalecesse. Deveria ser o entendimento da atual administração que os fatos fossem esclarecidos,
a veracidade comprovada ou não, e a administração, através do trâmite, que ela que seja absolvida. Ela sairia do processo renovada, fortalecida, com uma representatividade positiva perante a comunidade, dando méritos para a sequência dos trabalhos. O benefício da dúvida não é positivo, a dúvida é malefício, não é positivo para ninguém, muito menos para quem é vítima das denúncias. Então, a sequência do processo, ela tem que ser, do ponto de vista de resultados, de veracidade dos fatos, do benefício para o Executivo. Negar isso é mantermos a dúvida, com certeza. O meu posicionamento, já adianto, é a favor do aceite do processo de denúncia em favor da busca da veracidade dos fatos em benefício de todos nós, quanto comunidade. Muito obrigado. Vereador Edenilson José. Bom, eu venho aqui em nome de uma população de 68,8% de rejeição na nossa cidade. Eu estou aqui para fazer valer com os votos que foi me dado. Pelo menos eu entendo que a cidade está em retrocesso. E acho que nós precisamos entender isso mais do que nunca. Então, isso aqui, como eu falei no primeiro momento, não é um jogo, não é uma brincadeira, e nós estamos aqui para fazer o nosso papel consciente. Então, o que nós queremos é uma investigação. E isso é um direito nosso e um direito do povo. Boa noite. Vereador Geraldão. Primeiramente, senhor presidente, vejo aqui alguns policiais, em nome desses, parabenizo pelo Dia do Soldado, ontem, segunda-feira. Bons trabalhos, bons afazeres, obrigado pela companhia. Tererê, muita coisa, hein, senhor presidente? Eu vou ter que começar por uma fala que diz que a população está ávida e ansiosa por uma solução. Será que ansiedade e avidez são sinônimos de perfeccionismo, de fazermos as coisas por inteiro? Eu preciso dar embalo, mesmo estando em situação de dúvida, eu preciso também deixar claro isso aqui, preciso dar embalo à fala do vereador Alexandre Valente e me recordar, lá no comecinho da nossa história aqui, boa história, de noites bem dormidas e mal dormidas, porque se o filho não chora, alguma coisa está de errado, como diria o pediatra. Eu já fui esmagado por esse plenário várias vezes, quando eu pedi, inclusive, vistas de projeto. Inclusive, não sei se recordam, na época eu falei assim, o tempo é um grande remédio para todas as coisas. Hoje é terça-feira, completa-se 7 dias que aprovou-se uma comissão para estudar sobre a entrada ou não desse processo na casa. Essa comissão tem 10 dias para concluir os seus trabalhos. De forma ansiosa e ávida por soluções, ela omitiu, ela negou a um vereador, presidente da Comissão de Justiça e Redação, jurista, advogado, formado em atividade, negou a ele um pedido de um parecer jurídico mais profundo. A gente teria 3 dias ainda para estar debatendo essa celeuma aqui, para estar dando mais andamento a mais um capítulo dessa novela. Com todo o respeito, o vereador, na hora da assinatura, e ele não está presente no plenário, mas na hora da assinatura, junto à comissão, o voto vencido, ele joga a gente para baixo mesmo. Só restou a ele votar ali e acompanhar os colegas. Ele é minoria. Isso aconteceu comigo também, na CPI dos medicamentos. Aconteceu comigo. Eu não quero enfiar nome de ninguém mais nessa conversa, como nunca venho fazendo. Sempre trato aqui de entidade, de órgãos e de cargos.
Mas me estranha a ordenadora de despesas não está incluída no relatório final da CPI dos medicamentos. A pessoa que ordena a despesa, educação e saúde, os responsáveis pela pasta são quem ordena as despesas. E a nossa CPI não aceitou a minha colocação do vereador Lidson Lene para incluir também, não. Então, a gente é esmagado, a gente acaba, tem hora que fica esmagado mesmo, oprimido fica. Só com a hora também, gente, e aí que vem a dúvida, não sei quem é herói, quem é vilão, quem é polícia, quem é ladrão, não me falando em relação à polícia militar. Não sei. Paulinho, se o senhor, de fato, não recebeu ligação de ninguém, pelo menos o chip do senhor devia estar para outra cidade, seu telefone não tocou. Por quê? Ô, gente, não é do lado a favor de Celito, do lado contra Celito, não. Surgiram N lados nessa novela. As bancadas aqui, elas são todas rachadas. E é por isso que eu estou falando do osso. Enquanto tem um pedacinho de carne aqui, está todo mundo querendo comer junto. E na hora que esse pedacinho acabar ou diminuir, ou virar osso, e a fome bater e apertar, com quem que vai ficar essa pelota? A dúvida é essa. Por que os colegas não permitiram ao presidente da Comissão de Justiça e Redação, um advogado em atividade, um parecer técnico e jurídico? Não há, nesse processo que nós estamos discutindo aqui, um parecer nem do jurídico da casa, com toda a sua competência. Há um parecer da comissão, assessorada para o jurídico. Mas quem conhece de trâmite, toda a papelada que nos chega, eu ainda não guardei a frase, mas ao final assim, e dou fé, esse é o meu parecer, fulano de tal, fulana de tal, e por aí vai. Esse processo não tem esse parecer. Ir de contra o povo, eu não quero. Agora também dizer que, senhor presidente, eu sou sempre falante, né, Paulinho? Você falou que eu estava falante ontem, mas eu sou sempre falante. Eu preciso de mais um tempinho. Posso? Não saca certo quem é herói ou vilão. Não saca certo quem vem na contramão. Ai, ai. Eu nem comecei a falar, senhor presidente. Como é que vai fazer? Sendo assim, eu vou me inscrever novamente. A reinscrição. Não há reinscrição. Falas que já ventilaram nesse plenário. Classe política de Viçosa é fofoqueira. É fofoqueira, eu não tenho dúvida. Cartas rolaram hoje. Manipulação política em Viçosa é praxe. Não vou contestar, é praxe. Esse momento tem a ver, inclusive, com aqueles 35 milhões. É uma rivalidade eleitoral que começou naquele momento, pelo menos para mim, que estava chegando, mas essa rivalidade começou lá. A população ainda não sabe. Há um projeto de asfaltamento aqui na cidade, mas há pessoas ligadas a lados desses vários lados que, judicialmente, quer impedir o asfaltamento da parte da Bueno Brandão do Alto. Desenvolvimento da cidade. Aí, o prefeito não faz nada, mas como é que faz? Ah, é? É para fazer? Me dá dinheiro também, eu faço. Não tem dúvida, não. Te pedir o voto para prefeito, meio quilo. Se tiver dinheiro rolando no orçamento de fato, ser prefeito não é tanta dificuldade. É o trabalho do dia a dia. Se demos um prefeito incompetente, as urnas devem ir de contra esse prefeito incompetente. Agora, a corrupção desse prefeito, eu não asseguro. Quero ver apuração? Quero. Mas antes eu quero ver um parecer solicitado pelo colega. Quero um parecer solicitado. Meu pedido aqui, mediante a dúvida, é retirada do projeto hoje, vamos encaminhar para o parecer. Vamos retirar isso aqui, vamos encaminhar para o parecer. O meu pedido é esse. Por quê? Eu estou votando na dúvida. Há alguma coisa de muito estranha no ar. E cada vez mais estranha. Há muito o que se falar, senhor presidente. Policlínica. Falaram que tem fila na policlínica.
Se for por fila em policlínica, Vereador, nós vamos ter que tirar tempo- os prefeitos do Brasil inteiro, né? Tempo está esgotado, Aí vereador. é só impeachment. Tempo esgotado. Não saco certo quem é herói e quem é vilão nessa situação. O senhor quer suscitar uma questão de ordem, doutor Sérgio? O relatório, o parecer da comissão, ele está sendo questionado. No nosso entendimento, havia uma assessoria jurídica. Seria possível que quem nos assessorou na comissão viesse e esclarecesse essas dúvidas? Não, Que é o doutor Randolfo? Não, senhor. No momento agora é decisão política administrativa. Porque do entendimento da comissão, houve sim assessoria e o relatório ele foi feito de consenso com a participação do jurídico da casa. Senhor vereador, o próximo inscrito é o vereador Meio Quilo. Senhor presidente, enquanto o Meio Quilo vai até o púlpito, o pedido do vereador Geraldão pode ser acatado? Ele pediu para a retirada do projeto. Não procede em face de que o decreto-lei 201, ele prevê o ritmo sumaríssimo, sem haver interrupção. Boa noite a todos de novo. O meu amigo Helder Cheirinho falou aqui que tem município com dificuldade financeira, né, Helder? Mas a realidade é que nós não estamos discutindo esse lado, nós estamos discutindo denúncia de corrupção. Essa que é a realidade, né? Na hora. O ponto que eu coloquei foi o questionamento que eu tive e ainda deixei claro. Não tinha nada a ver com a AME Viçosa. O meu questionamento foi porque eu estava na AME Viçosa e a declaração que eu dei lá em relação a como se encontrava a cidade. Entendi. Aí onde eu fiz essa colocação, não é em cima do processo em si, ok? Outra coisa, é complicada até, mas está aí documentos, nós todos temos, entendeu? Olha a CPI do medicamento, gente. Para mim, que sou leigo, vou falar para você de que forma que eu descobri uma compra de remédio. Na farmácia do Arte ali, fazia uma propaganda para ela, um remédio custa R$2. No atacado, essa administração estava comprando ele por 6. Isso é justo? Isso não precisa ser investigado? E é verdade, está aí. Para quê? Não, senhores, não há parte. O processo, o rito é sumaríssimo. A realidade, entendeu? Não adianta, gente. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira e falar de novo. Isso tem que ser investigado. Não está se caçando o prefeito, está pedindo uma investigação. Essa aí é uma realidade. Até eu sou mais leigo dessa casa aqui, que tem menos estudo, eu sei disso. Eu peguei os documentos e eu li. Entendeu? Essa é uma realidade. Agora, por que não acontecer isso? Fala que tiver sua vez, colega. Entendeu? A hora que for sua vez de falar, você fala. Você já viu o presidente da Câmara, já falou. Por favor, presidente, repita de novo se ele pode falar ou não. Não há parte nesse procedimento. Tá bom, desculpa com todo respeito, Geraldão. É porque havia preços muito acima, mas havia preços também. O senhor está descumprindo o regimento interno, por favor. Ô, senhor presidente, nesse sentido também, eu queria até falar... Qual a palavra do vereador Geraldão? E outra coisa, eu quero só justiça. E se for favor à administração, que seja justiça a favor à administração. Eu quero justiça. Entendeu? Porque eu respeito a minha cidade. Eu gosto da minha cidade. Eu tenho uma história de vida na minha cidade que poucos têm. Tá? Essa cidade me deu condições para me sobreviver. Eu acho que eu nem mereço. Eu penso que Deus é perfeito por causa disso. Agora as denúncias estão aí. Agora, colegas aí falou que o município, o prefeito, calçou de bloquete a beira-linha. Parabéns. Agora não tem nada a ver com denúncia de corrupção, que é dinheiro nosso que calçou. Os processos que ele está respondendo não tem nada a ver, é com companhia fera. O que tem a ver isso? Lá não teve corrupção, teve compra de bloquete. Aqui nós estamos com denúncia de corrupção. E com a parte que mais dói na sociedade, uma delas é a saúde. E quem sofre? O pobre. Quem sofre? Quem tem uma grana não sofre. Entendeu? Eu falo isso que eu senti isso na pele. Hoje, graças a Deus, eu compro meu remédio, eu pago minha consulta particular. Entendeu? Mas eu passei por situações difíceis. E eu quero que o povo mais sofrido viva melhor. E por que não apurar
Uma só que eu falei aqui. Remédio sendo comprado 2 vezes mais caro que na farmácia. O que é isso, gente? Custa a gente investigar isso? Peço para os colegas, vamos fazer isso. Vamos trabalhar com transparência. Vamos cuidar do nosso município. A realidade é essa. E a parte mais triste que eu tenho comigo, que quem precisa que se apure isso, é o povo mais carente, colegas. É o povo mais sofrido. Que hoje nós temos um mercado de compra, quem tem compra. Quem precisa de uma cidade melhor é o povo mais sofrido. Você acha que o favelado precisa de ruas melhores? Precisa de educação e saúde. Saúde em tempo integral. Já que o assunto vai para o outro lado, nós estamos falando de corrupção. Peço para os colegas para dar uma oportunidade para o senhor prefeito se defender da situação e para toda a comunidade viçosense que está nos ouvindo, essas denúncias são concretas. A CPI do remédio é uma delas que é concreta. Entendeu? Essa é a realidade. E estou pedindo para o meu colega de partido, como líder de bancada, que ele vote com nós, para a população de Viçosa, entender que a gente está preocupado com ela. É o que eu penso, é o que eu sinto. E o mal que eu quero, qualquer um de vocês estão aí, a favor ou não da situação, eu quero para mim. Só isso, obrigado. Vereadora Marilânge Pinto Coelho. Boa noite a todos. Na verdade, eu quero levantar aqui a minha fala, só lembrando que na CPI da dos medicamentos, né, quando o vereador Geraldão coloca 2 que foram voto vencido, também na CPI da rodoviária, eu e João Diosino também fomos votos vencidos. Né, em algumas coisas nós tivemos que ceder, porque nós fomos voto vencido. Só que o que me traz total tranquilidade é que eu posso ter sido voto vencido na CPI. Mas eu tenho total clareza que tanto a CPI da rodoviária quanto a CPI dos medicamentos, ela já está nas mãos de quem ela deveria estar. Ela foi encaminhada não só para o Ministério Público em Viçosa, mas como da CPI da rodoviária, do medicamento, eu não sei, o vereador, professor Idelmino, que era o presidente, levou até BH e entregou no Ministério Público, em BH também. E também aconteceu com a CPI dos medicamentos. E aí, eu não quero entender que, nesse contexto das CPIs, é como se a forma com que nós chegamos aqui hoje, a sensação que se tem é que as CPIs foram construídas para se chegar no impeachment, para o impeachment o prefeito poder defender. Espera aí. Ele tem lá os espaços dele para defender, não tem? Eu estou entendendo que o Ministério Público, né, vai julgar, vai fazer disso justiça. E falei isso, não estou falando hoje, falei ao longo de todo esse tempo. Né? Nós temos o nosso papel de fiscalizadores. Temos que cuidar para não ter o papel de julgadores. Essa é uma das minhas grandes preocupações. Com certeza, quando a gente começa a discutir o documento, porque todos nós discutimos, eu levei livro para casa esse final de semana para ler, que não tratava da minha área, para tentar entender a situação. E, por outro lado, eu fico pensando que essa casa se preza o tempo inteiro em documentos claros, em documentos que tenham clareza de discussão. Quantos projetos voltaram para o Executivo porque faltava esclarecimento? Por que agora, uma situação dúbia como essa, ela tem que ser aqui dado o nosso veredito? Sabe qual é a sensação que se tem? Que se você votar a favor, eu já não sei nem se é contra ou a favor, peraí, se a gente votar contra, você não vai poder sair mais na rua. Né? A população inteira estará contra você. Democracia. Século XXI. Como? Qualquer um que estiver aqui, dando o seu voto,
seja ele daqui ou dali, vai arcar com ele. Eu também vou arcar com o meu. Vocês podem ter certeza de que eu recebi telefonemas, como todo mundo recebeu, de me sugerir que o melhor era abster. Nunca, jamais, nunca abstive em nada na minha vida. Nunca. E não vai ser dessa vez que eu vou me abster a qualquer situação. A minha cara está aqui. E eu tenho que colocar, e as pessoas têm que saber como eu penso. Posso não agradar todos. Muitas pessoas podem não concordar com o meu voto. Mas é isso mesmo. Nós não estamos aqui para ser todos contra ou a favor de uma situação. É essa a minha fala, senhor presidente. Quero agradecer a todos, né, por ter essa oportunidade aqui agora. Vereador professor Edelmino. Muito obrigado, senhor presidente. Retorno a essa tribuna para pontuar algumas coisas que eu trago comigo e algumas coisas que os colegas aqui falaram. Primeiramente, vou direcionar a palavra ao vereador Alexandre Valente. Ele colocou que a maneira que foi escrito o pedido da comunidade, da sociedade organizada para essa casa, em relação ao pedido de abertura do processo de cassação, não estava de acordo com norma jurídica. Olha, eu entendo que o cidadão comum, ele conhece muito bem os direitos dele enquanto cidadão, enquanto integrante do município, e para ele cobrar algum posicionamento de uma casa legislativa, eu acho que ele não precisa saber termos jurídicos para pedir isso, não. Porque ele está direcionando o pedido dele exatamente para aqueles que ele votou, ou eles votaram para representar dentro da Casa Legislativa. Então, existe sim legitimidade do pedido da sociedade organizada diante das irregularidades que existem no nosso município. Quero ainda pontuar uma outra coisa. O vereador Sávio José expôs muito bem quais são os objetos de abertura do processo de cassação do senhor prefeito. Eu não vi aqui nenhum outro vereador fazendo uma contraposição em relação aos méritos levantados pelo senhor vereador. Foram 2 relatórios de CPI concluídos, encaminhados para o Tribunal de Contas, encaminhados para a Procuradoria Estadual, e muito bem construídos por 10 dos 15 vereadores que estão aqui. Então, dizer não a um relatório desse, vereador Sávio José, que a maior parte, 2/3 da Câmara, trabalhou para poder construir, isso é muito contraditório. Como não pedir averiguação mais detalhada a respeito de documentos que o próprio Legislativo construiu? Isso é contraditório. E quando fala aqui, desculpe falar diretamente a senhora vice-presidente dessa casa, mas quando se fala que a gente faz aqui o trabalho de fiscalização e encaminha isso lá para a Procuradoria Estadual em Belo Horizonte, e lava minhas mãos e espero que isso seja resolvido, porque isso não depende mais de mim, eu discordo completamente. Discordo completamente. Isso vai contra o nosso regimento interno. Isso vai contra o nosso regimento interno. Peraí. Não, mas não é ele. O nosso regimento interno diz o seguinte, que nós podemos sim fiscalizar e nós podemos sim julgar quando necessário. Senão não haveria ali, naquele regimento interno, em que situações a Câmara Municipal pode se posicionar
para poder caçar um prefeito. Porque senão a Câmara ela vai ser simplesmente um apêndice do Executivo. E nós não somos isso. Nós representamos algo muito maior, que é cada cidadão desse que está lá fora nos assistindo. Então eu peço, meus nobres colegas, todos sem exceção, eu acho que aqui não tem questão partidária, tem sim a defesa do bem público. E eu peço, todos os colegas aqui presentes, o quanto é importante para a vida política atual e futura de Viçosa que realmente se dê direito ao contraditório. Ninguém aqui produziu documento de fiscalização para ser engavetado num processo judicial em Belo Horizonte, que às vezes pode levar até 10, 15 anos para poder ser julgado. O nosso povo, ele precisa, é agora. Então, quando não existe uma organização administrativa, nós, enquanto Casa Legislativa, nós temos sim o papel de permitir que o prefeito continue ou não. Bem rapidamente, senhor presidente, outros colegas tiveram um tempo a mais na fala e eu gostaria também, né, que assim fosse feito com esse vereador. Está sendo colocado aqui na plenária que existem golpistas e oportunistas que estão perseguindo o senhor prefeito. Não, isso não é verdade, não. São 28 processos na promotoria, 2 CPIs, um processo lá no Tribunal de Contas, pedindo denúncia-crime contra o senhor prefeito e mais 9 pessoas. E isso é perseguição? Perseguição, ser esmagado, é o que está acontecendo com o nosso povo lá fora. Então, meus colegas, eu peço, vote pelo nosso povo. Diga não à política de grupo. Diga sim à mudança de página política no nosso município. Muito obrigado, boa noite. Mais algum vereador inscrito? Vereador Geraldinho Violeira. Por favor, a manifestação em plenário contra o vereador que acate desrespeito solicita a retirada do plenário. Muito obrigado, senhor presidente. Peço aqui a colaboração de todos, que nesse momento, senhor presidente, é bem difícil determinar seu voto. Quero aqui dizer para a sociedade, para quem nos assiste em casa, que não era nem necessário, Mequilo, a vinda do vereador aqui para justificar o seu voto. Só deixar bem claro isso, porque a ocupação de tribuna não é simplesmente para definir o voto, e sim tentar esclarecer para quem nos ouve a determinação de um projeto favorável na busca e clareza da verdade. Mas, diante disso, eu venho aqui agradecer, né, a presença de todos, quem nos assiste em casa, aos quase 50 mil eleitores do município de Viçosa, agradecer por esse 1 ano e meio de oportunidade de conhecer o Legislativo Municipal, agradecer a votação que eu tive e que não tive também. Ninguém é perfeito. Sempre assim, João. Sempre quem constrói que é o mais prejudicado. Aqui eu estou vendo a maioria aqui dos enfermeiros, secretário de saúde, da Mara, e dizer que aqueles postos de saúde lá, todos eles, o prefeito Raimundo Anato foi crucificado e processado porque construiu aqueles postos de saúde. Todos. Porque demorou a entregar. Tem algum outro no município de Viçosa iguais àqueles mini hospitais? Todos eles fomos processados, incriminados, julgados. Aqui, Mequilo, a gente está dando a oportunidade do prefeito e ainda, né, dando a oportunidade para ele, né? Coisas que a gente não foi em nenhum momento. Fomos julgados e pisoteados. Um julgamento diferenciado.
Lembrar aqui das grandes manifestações, aqui um público grande hoje, né? No passado, Mequilo, duvido aqui que o Raimundo, na busca do poder, teve alguém aqui balançando bandeira. A gente estava preocupado com prefeitura, não. Estava preocupado com o bem da população lá. A gente não quer cargo, a gente não quer prefeitura. Eu trabalhava na merenda, Mequilo. Na merenda escolar, entregando para as escolas. A professora Mailante deve lembrar de mim. Eu volto para lá com o maior orgulho, entregar batata podre, carregando saco de batata, cebola. Carregava. Saco de batata, cebola. As professoras, se tiver alguma professora aqui, deve de lembrar de mim. Tem uma professora da creche ali, ó. Era difícil. Era um difícil suado. Mas dizer aqui para a sociedade que não era necessário a minha vinda aqui, ocupar a tribuna, para definir o voto. Mas manter-me em silêncio, um silêncio dos injustos, um silêncio dos injustiçados, né? Obrigado. Boa noite a todos. Vereador Marcos Nunes. Obrigado, senhor presidente. Se é uma coisa que não era surpresa para mim, é toda essa realidade, nobres colegas, que está acontecendo aqui hoje. Porque, obviamente, isso aqui é uma casa política, né? No outro mandato, né, todas as vezes que eu perdi a votação aqui, muitas vezes era 9-1, 9-2, né? E o senhor presidente na época, o João Batista, né? Ele sempre dizia: Marcos, isso aqui é uma casa política, isso aqui é uma casa política. Então vocês estão vendo aí, isso aqui é uma casa política. Isso é uma casa política. Infelizmente, a nossa democracia, ela é representativa. A gente eu gostaria que ela fosse mais participativa, mas infelizmente ela é representativa. Os representantes que aqui estão, eles estão então sob a carga da pressão, né, dos seus grupos. É engraçado, Paulinho Brasil, que eu também não recebi telefonema não, graças a Deus. Eu acho que as pessoas já sabem a posição, então não se dão a essa preocupação de ficar pressionando com telefonemas não. Eu acho que isso é uma coisa interessante. Fiquei muito preocupado, uma coisa me entristece aqui hoje. Por exemplo, a fala de alguns colegas que deslegitimam. Oxe, que difícil, né? Os processos internos nossos aqui. E, mais uma vez, isso mostra que aqui é uma casa política. Eu tenho um pé, ou estou acostumado a trabalhar mais nas pastorais sociais da Igreja Católica, ali é o meu local. E uma coisa, professor Edelmino, que me estranha muito é o mundo da política. Porque lá na igreja convive rico com pobre, convive o pessoal mais ou menos, a gente vai levando as coisas lá. No mundo da política não tem disso não. Aqui, as classes sociais, elas se expressam com bastante força, né? E aí eu quero até agradecer o nobre colega Mequilo, que vem aqui e nos emociona, né? Trazendo a vida de pobre dele e dizendo, né, como, infelizmente, a corda arrebenta, Mequilo, pelo lado mais fraco, né? E aí a gente tem toda essa situação. Tem umas coisas muito interessantes. Por exemplo, eu fazia parte da CPI da rodoviária e muito me estranho dizer a questão do voto vencido. Simplesmente a outra comissão não foi ouvida porque todos os documentos foram enviados. Essa que era a questão. Ô, gente, eu estou rindo do que está vindo lá do público, não é muito engraçado. Beleza. Bom, acredito que é bastante importante para a vida política de Viçosa isso que aqui está acontecendo. E aí é só destacar o quê? Que realmente nós aqui parecemos que nós temos uma vida normal e natural enquanto parlamento, mas na hora que o bicho pega, cada um tem sua posição, Mequilo. Cada um tem o seu grupo por trás. Cada um tem sua pressão por trás. Cada um tem os seus interesses, onde ele está situado, o cargo que ocupa na prefeitura, o cargo que seus parentes ocupam. Infelizmente, é isso que acontece. Infelizmente. Então, nós precisamos, independente da gente ganhar ou não, porque eu quero, obviamente, já falei várias vezes, era que o processo continuasse. Vários colegas estiveram aqui, eu não vou ser repetitivo, já sendo.
A gente gostaria de ouvir o contraditório, que desse o direito, para que não pairasse dúvidas sobre todos esses processos. Mas eu entendo, fazer o quê? Né? Eu já estou no meu segundo mandato, entendo plenamente as forças políticas e o jogo que acontece. É uma pena se nós não deixarmos, e aqui eu peço, né, aos colegas que deixem o processo andar, é uma pena que se a gente não deixe. Alguém citou aqui, a gente leva as coisas para o Tribunal de Contas? Leva. Mas você sabia que o Tribunal de Contas, os conselheiros do Tribunal de Contas, são a maioria deles ex-políticos, ex-deputados, indicados pelo senhor governador? É o famoso Tribunal Faz de Conta, tá certo? E por isso que as coisas não funcionam. Nós que estamos aqui perto da realidade, nós estamos vendo as coisas acontecerem. Mais do que CPIs e etc., cadê o prefeito? O prefeito está lá no hospital operando. O prefeito não trabalha. O prefeito fica lá exercendo a sua profissão de médico. Ele está trabalhando como prefeito, sim, meu senhores. Mais uma manifestação, determino a retirada do plenário. Acho que não há necessidade não, senhor presidente. Mas então é isso, né? Ele está trabalhando sim, mas como médico, como vários colegas disseram aqui. Como médico ele é ótimo, como prefeito não. Mas é isso, né, senhor presidente? Eu estou de olho no relógio, e aí as forças estão aqui, as forças vão tender para um lado ou outro. Também não vou expressar meu voto, está na hora certa lá, eu digo se eu voto a favor ou contra, mas, independente se o processo segue ou não, eu repito o que eu falei aqui na semana passada, para nós é um excelente aprendizado todo esse exercício de democracia que a gente tem feito por esses dias. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, esse presidente se manifesta agora que, após analisar o relatório da comissão, divirjo desta, pois as formalidades exigidas, essa presidência tomou a providência ao emitir ao juízo eleitoral dessa comarca para comprovar que as pessoas eram realmente eleitoras, pois não fizeram anexação de documentos. O princípio da boa-fé e do exercício da cidadania e do direito de petição. Quanto ao aspecto material, não foram juntados nenhuma das conclusões das CPIs ou nenhuma conclusão da Justiça que tivesse julgado o prefeito por ato de omissão na conduta da administração pública. Esclareço ainda que, como disse sabiamente o vereador Sávio, as comissões parlamentares de inquérito não têm função de julgar ninguém. O juiz de direito e saudoso doutrinador pátrio Eli Lopes de Meireles diz: comissão parlamentar de inquérito tem natureza inquisitiva, ou seja, em qualquer caso, as conclusões do inquérito terão valor meramente informativo para um futuro processo penal, político-administrativo, civil ou administrativo. Ressalta-se que, apesar da ampla defesa e contraditório, cabe ao resultado da CPI ser enviado ao Ministério Público, que no desempenho de sua função constitucional é quem vai aprofundar nas investigações, pois a Câmara Municipal não investiga novamente aquilo que já foi investigado por uma CPI, pois seria deslegitimar as decisões que esta CPI tomou ao investigar. As investigações que a CPI enviou ao Ministério Público estão em andamento. Parece a importância de que
não se julga o mérito do pedido que aqui foi enviado a essa casa, mas tão somente provas a serem apresentadas como em qualquer processo administrativo, pois ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado, conforme determina o artigo 5º da Constituição Federal. Considerando o exposto anteriormente colocado por esse presidente, a importância da participação popular, ela mais do que nunca deve estar embasada sempre na legalidade da documentação a ser apresentada na denúncia. Portanto, havendo ausência do suporte probatório, não havendo esses elementos exigidos para qualquer processo administrativo, político-administrativo, penal ou civil, e considerando os princípios gerais, processuais, administrativos e penais, e também o princípio constitucional, impõe-se o arquivamento do processo político administrativo, observado o artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 1967. O presidente encerra a sua fala e passa... Só questão de ordem, senhor presidente. O senhor podia, por favor, ler o que fala o artigo? Por gentileza, os senhores. Decreto-Lei 201 de 1997. Eu não o trago colacionado por ter feito um resumo para não extrapolar o tempo, mas é exatamente, não havendo os requisitos legais, o processo deverá ser arquivado. Mas Vossa Excelência poderá ir à consulta futura. Obrigado. Passamos à votação para o recebimento ou não do pedido de abertura de processo. É pedido de abertura de processo e não pedido de cassação. Vereador Alexandre Valente Araújo. Eu justifico ou só falo? Os senhores só vão falar, não há mais justificativa. Diante do que já fora falado em tribuna e diante da inépcia, eu voto contra. Da inépcia da denúncia. Senhores, por favor, senhores, por favor. Vereador Carlitos Alves. Voto a favor da... Vereador Edenilson José. Favorável. Vereador Geraldinho Violeira. Vou de acordo com o parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável ao processo de investigação, senhor presidente. Vereador Geraldo Luiz Andrade. Geraldão. Geraldão? É porque eu precisava falar mais, senhor presidente. Vereador Geraldão, por gentileza, eu gostaria tanto de dar essa oportunidade, mas pelo rito do decreto-lei eu não posso mais fazê-lo, sob pena de nulidade desta votação. Cinco, 4, 3, 2, 1. Vai, Geraldão. É por isso que chora e a mãe não vê. O nego acha que não.
mesmo com tudo desconstruído, não tramitando da forma legal, eu vou dar um crédito ao pedido do povo e vou voltar na continuidade dos trabalhos. Vereador Helder Evangelista. Contra. Vereador Idelmino Ronivon. Favorável. Vereador João de Josino. Eu vou deixar para a Justiça caçar, meu voto é não. Vereador Lidson Lenner. Eu abstenho meu voto. Vereador Luiz Eduardo vota contra a instauração. Vereador Marcos Nunes. Favorável à continuidade dos trabalhos. Vereadora Marilange. De acordo com a colocação do vereador Alexandre Valente e a fala do presidente, voto contra. Vereador Paulinho Brasília. A favor. Vereador Sábio José do Carmo. Favorável. Vereador Sérgio Nofino. O presidente emitiu uma opinião e eu voto favorável ao encaminhamento da solicitação do pedido de denúncia. Meu voto é favorável ao encaminhamento dos trabalhos. A secretaria pode computar os votos? Bom, temos então como resultado: sim, 9 votos, não, 5 votos e abstenção, 1. Para a instauração do processo, exige-se a maioria exige-se 2/3 do número de vereadores que compõem essa casa. Portanto, não alcançado os 2/3, o projeto está arquivado e rejeitado. Senhores vereadores, gostaria de pedir a atenção dos senhores, que hoje nós tivemos uma reunião com o pessoal do Distrito Industrial e nós devemos estar... Vocês estão de ódio, senhor presidente. Deixa o pessoal sair, então, já que eles querem se manifestar, porque o senhor continua a reunião, por gentileza. Havendo sido feito o pedido do pessoal do Distrito Industrial, gostaria de solicitar aos vereadores Helder Evangelista, vereador Edenilson e vereador Marcos Nunes que realizassem uma visita em loco e comprovassem se existem o número de empresas ali instaladas para darmos andamento a qualquer processo de votação ou recebimento desses. Agradecendo e suplicando mais uma vez a proteção de Deus, dou por encerrada esta sessão.